Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. Olá pessoal, aquele abraço, muito boa tarde. Estamos chegando para mais uma edição, para mais uma apresentação da sua história de vida. Eu quero ler uma história hoje. O título da história é Centenário de uma Grande Mulher. Mais uma grande história para você. Meu amigo Maurício Fusco, o que faz uma pessoa chegar tão longe assim, Maurício? Não, a mamãe não chegou aos 100 anos. Aliás, o final de vida da minha mãe não foi dos mais alegres, não. Acredito que até muitos dos seus ouvintes irão criticar. Mas eu sei, eu sou filha, eu sei tudo que mamãe viveu, tudo que mamãe passou. E eu faço questão de que você conte a história dela hoje, Maurício. Porque se viva estivesse, a minha mãe estaria completando 100 anos de idade. Eu queria falar de minha mãe em seu programa, Maurício. Explicar um pouco da história de alguém que decidiu viver apesar de tudo. A começar de sua concepção, Maurício. A minha avó, deixa eu te explicar do início para você e seus ouvintes entenderem. A dificuldade que foi a vida da minha mãe. A minha avó, ou seja, mãe de minha mãe, a minha avó Teodora, foi estuprada pelo tio mais velho. Entenda, quero que você leia a minha carta, pare e passo para que o ouvinte possa entender. A minha avó Teodora, mãe de minha mãe, foi estuprada pelo tio mais velho, enquanto dormia no imenso quarto da fazenda Santa Luzia, ao lado dos filhos que já possuía. Teve que manter o silêncio enquanto o impiedoso tio abusava de uma santa mulher. Assim diziam os mais antigos, ou todos aqueles que a conheciam. Vovó Teodora engravidou de mamãe a partir deste estupro e teve que fingir durante a vida inteira que a filha era de meu pai, que, se por acaso descobrisse a verdade, mataria ela, a filha e o maldoso tio. Então você imagina o que minha avó viveu. Ela carregava no ventre a minha mãe, que era fruto de um estupro, filha na realidade do tio mais velho, e fingiu durante a vida toda que essa menina, que é a dona Santina, minha mãe, era a realidade filha do meu avô, marido dela. Porque se o meu avô descobrisse, dizem que ele teria matado a esposa, a filha na barriga e o maldoso tio. Dona Santina, minha mãe, cresceu na fazenda Santa Luzia, Maurício, ali pelos arredores de Araraquara, e por lá ficou até os 14 anos. Conheceu Aparício, moço muito bom e trabalhador, qualificações mais do que suficientes para que vovô entregasse a filha aos seus cuidados. Saíram pelo mundo apaixonados e já casados. Ouviram falar de São Paulo e tinham curiosidade para conhecer. Mamãe, inclusive, já estava grávida quando deixou a fazenda e eu, esta amiga que te escreve, Maurício, já lhe fazia companhia dentro do ventre acolhedor de uma criança. Porque minha mãe tinha apenas 14 anos quando ficou grávida de mim, Maurício. Eu, que hoje te escrevo. Você sabe, amigo Maurício Fusco, que até que chegasse em São Paulo, foram mais de 20 anos perambulando de fazenda em fazenda, e com isso vieram mais 9 filhos, dos quais apenas 4 ainda vivem. O meu nome é Marcelina, filha mais velha de Dona Santina e de seu Aparício. E com o tempo descobri que, mesmo não engravidando, me tornei mãe dos meus outros 9 irmãos. Éramos 10 no total. Quem iria ajudar minha mãe com tanto filho? Mas era impressionante a calma e tranquilidade com a qual ela encarava a vida, Maurício. Eu falo de uma vida difícil, cheia de faltas e apertos, quando muitas vezes não sabíamos onde seria o nosso próximo pouso ou o que teríamos na panela para comer.
Eu então começo a assistir às surras que mamãe levava de meu pai, ainda muito criança. Quase sempre a tal pinga tomava conta do ambiente como um vendaval, jogava minha mãe no chão, esbofeteava até não poder mais. Quantas vezes, Maurício, eu fingi que dormia e acordava assim que ele saía atrás de mulher para acudir a minha mãe, toda ensanguentada. Ainda arrumava força para defender a imagem paterna de um pai de família, aliás, coisa que o meu pai nunca foi. Foram anos e anos de sofrimento. Minha mãe apanhava. Quando eu falo apanhar, hoje em dia, isso tem muito tempo. Estou dizendo que a minha mãe hoje completaria 100 anos. Ou seja, a minha mãe é do dia 13 de março de 1923, é a data de nascimento dela. 13 de março de 1923. Há muito tempo atrás, minha mãe nasceu. E hoje em dia a mulher ganhou um espaço que foi defendido e lutamos por isso por anos a fios. Mas antigamente, Maurício, corpo de mulher era terra sem lei. Mamãe, quando eu digo que ela apanhava de meu pai, porque esse enchia a cabeça de cachaça e vinha para casa todo furioso, queria fazer sexo à força com a minha mãe, coisa que minha mãe odiava, e os filhos vendo tudo aquilo. E a cada vez que se negava, vinha um tapa, um chute. Oh, meu Deus, eu vi tudo isso, Maurício, desde criança. Ainda não tínhamos chegado a São Paulo. Foi ideia minha, inclusive, fugir daquilo tudo quando completei 15 anos. Eu estou morando com a minha mãe ainda. E com meus irmãos e assistindo todo aquele sofrimento. Foi ideia minha fugir daquilo tudo quando completei 15 anos e conheci um caminhoneiro por nome Juscelino. Ele ficou com dó da gente, Maurício, e dizia que mamãe não merecia aquilo não. Como era caminhoneiro e sempre vinha para São Paulo, sugeriu que um dia a dona Santina e os filhos subissem na carroceria sem deixar recado. E foi o que fizemos. Nunca mais soube de meu pai Aparício. E dali em diante a família só cresceu, expandiu, aumentou, multiplicou, e nos anos que se seguiram a mistura de sentimentos e sensações que só quem vive muitos anos pode ter e sentir, Maurício. E é em São Paulo que minha mãe vai conhecer aquele que no início era o salvador da pátria. E como era o salvador da pátria, mais do que isso, um anjo tão diferente de Aparício, meu pai. Logo ele, que morava bem de frente à nossa casa ali no Cangaíba, e viúvo conheceu minha mãe e por ela se apaixonou. Eu tô falando dele. Eu tô falando do senhor José. Eu aqui, Maurício, me reservo no direito de usar um pseudônimo para esse homem. Até porque a história que se desenrola a partir daqui o envolve completamente. E eu não quero levantar nem lembranças de quem acompanhou aquele caso, que foi narrado por um radialista muito famoso na época dos acontecimentos. Eu vou te contar a história. Quando a minha mãe, a Dona Santina é minha mãe, Marcelina sou eu, quem hoje te escreve. Quando a minha mãe conheceu o senhor José, por sua vez, morava em frente da nossa casa no Cangaíba. Era viúvo, havia perdido a esposa de maneira muito trágica, afogada. Dizem que ele e ela foram tomar banho de rio, num determinado rio aí, e não me pergunte qual, quando ela acabou sofrendo aquilo que a gente, eu e você, chamamos de congestão. Diz que não houve quem a tirasse da água. Foi uma morte horrível. E ele, como também não sabia nadar, teve que assistir à morte da esposa. Homem sofrido, encontrou do lado de minha mãe guarida, apoio, e de todos os filhos também companheirismo. Pai nós nunca tivemos, referência paterna muito menos, Maurício. Mas o seu José era um amor de pessoa, trabalhava como marceneiro, fez para todos nós carrinhos, peões, bonecas e tudo aquilo que tínhamos vontade. Então ele toma e ocupa o lugar de pai
para muitos dos meus irmãos. Eu não. Eu já era mocinha, com 15 anos, Maurício, mas ele não. Ele se torna o grande amigo dos meus irmãos. E olha que eram 10. Hoje são 4, mas na época, 10 irmãos. E ele conseguiu agradar todo mundo. E eu nem sei como. Até porque, mesmo sendo homem muito bom, não era o nosso sangue. Mas pelo carinho, pela gentileza, pela conquista, pela compaixão, a cada dia, um agrado, um presente, um mimo, ele foi conquistando. E lógico, já ouviu o ditado? Quem adoça a boca do meu filho, a minha boca adoça. A dona Santina, minha mãe, ficou tranquila com isso. Eu estava crescendo e dentro de casa fui ganhando corpo, trabalhando, ajudando a minha mãe. São Paulo era terra nova, os anos haviam se passado. Mamãe já não era mais aquela mocinha inocente, já tinha passado dos 30 há muito tempo. Até que ela completa 5 anos ao lado de José, o nosso vizinho do bairro do Cangaíba, Maurício. Foram 5 anos de um casamento muito feliz. E eu continuava com minha mãe. Não que eu não tivesse namorado, não que eu não quisesse me casar. Eu sempre quis, até na época eu namorava um rapaz por nome Alexandre. Com esse eu perdi o contato. Acabou não dando certo, Maurício, mas eu tinha uma proteção com a minha mãe tão grande. Até porque, eu repito, a minha mãe, ela me guardou no ventre dela, mesmo sendo fruto de um estupro. E depois de 5 anos com José, o tal anjo marceneiro que apareceu na vida de minha mãe Santina, foi o que nós fomos descobrir a verdade. Maurício, não adianta. Tem uma coisa que o tempo consegue arrancar de qualquer pessoa: as máscaras. O seu José usava uma máscara de santo. O seu José se fazia de bonzinho. Até aquela tarde tão fatídica que eu relato agora no teu programa, que foi inclusive relatado num programa de rádio do saudoso comunicador Gil Gomes, porque tornou-se um crime famoso em São Paulo e no Brasil também. Naquela tarde, José achou que minha mãe não estivesse em casa. E ele chega, o que não costumava fazer. Você acredita que em 5 anos eu nunca vi o José beber? Vamos falar de bebida? Tô dizendo beber como meu pai Aparício bebia. Aparício e meu pai não, virava uma garrafa de pinga e para ele estava tudo bem, continuava andando. Se pudesse até dirigia. José não, sempre demonstrou intolerância para a bebida, Maurício. Tanto que naquela tarde ele chega em casa e percebeu-se na hora que ele estava alcoolizado. E quando ele chega em casa, eu estou sozinha. Eu já sou uma moça de 20 anos. Ele chega alcoolizado e não pensou 2 vezes. Eu estava no varal estendendo roupa, e quanta roupa tinha que se estender, ajudando a minha mãe. Minha mãe que havia saído com um dos meus irmãos, quando de repente ele me agarra por detrás e fala: "Vem aqui, sua menina!" "Vem aqui, sua menina, que eu vou te dar um jeito, pelo amor de Deus, para! Maurício, eu tenho 20 anos, eu tenho força, mas seu José, o homem de 1,80 m, alguma coisa, forte, grande, ele me agarrou com a tamanha violência, foi me jogando para dentro da casa, para dentro do quarto, me jogou em cima da cama e cala sua boca, me deu um tapa
e começou de maneira forçada a praticar sexo comigo. A sina de minha mãe estava vivendo nos braços daquele que julgávamos ser um anjo enviado por Deus. A mulher que vive o estupro, depois de um tempo, perde a voz. Você entra num estado de choque tão grande, Maurício, mas tão grande, que eu fiquei calada. E aquele homem abusando de mim, em cima de mim. Eu só ouvi o barulho da pancada na cabeça quando minha mãe chegou. E com o ferro de passar roupa que ela achou a altura de sua mão, ela pegou e deu na cabeça dele com toda a força. Ah, ordinário, sai da minha filha, ordinário, bandido, e pau na cabeça dele. Matou aquele cretino na hora. Dona Santina virou uma leoa. Matou o ordinário, Maurício, que abusava, estuprava a própria filha. Aí vieram os irmãos, os vizinhos, a polícia. Isso virou manchete de jornal. Sangue pra tudo quanto é lado. Uma cena de horror aconteceu. Na cama de minha mãe, no quarto de minha mãe, que não admitiu viver pela segunda vez a dor de um estupro. Com uma filha, não. Não. Quando ela percebeu que ele estava morto, ela mesmo disse: eu tudo bem, mas filha minha não. Minha mãe foi presa. Mesmo alegando legítima defesa, condenada a 20 anos, foi para a penitenciária feminina. E eu acabei engravidando, Maurício. Também fruto de um estupro. Não tive coragem de abortar, não tive. Aqui é uma parte da história onde recebo críticas e elogios, mas eu preferi me manter e ser aquilo que eu sempre fui, Maurício. Verdadeira e honesta. Comigo mesmo. Maurício, a minha mãe morreu 10 anos depois, na cadeia, vítima de um infarto fulminante. Engraçado, a história da minha mãe é uma história muito sofrida, que não tem um final feliz. Como é que eu posso estar homenageando uma pessoa que hoje completaria 100 anos? É que todo dia internacional da mulher é dela que eu me lembro. Ela, para mim, é o retrato da luta de toda mulher brasileira. Por favor, me entenda, não estou dizendo que as mulheres sejam assassinas ou coisa do tipo. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu hoje sou a filha Marcelina, que casou, que tem marido. Até já sepultei o filho que tive fruto desse estupro, do seu José. Eu não sou mais menina. Eu tenho 80 anos, Maurício. Sou a filha mais velha de Dona Santina. É que também não sei quanto tempo mais duro. Se ano que vem estarei aqui viva te ouvindo, acompanhando o teu programa, tendo tempo de escrever essa história. Por isso pedi para que você contasse ela hoje. Porque hoje, para mim, no meu mundo particular, não se comemora só o Dia Internacional da Mulher no dia 8, não. O centenário de uma mulher que sofreu a vida inteira e quando cometeu um crime bárbaro, cometeu em nome do amor, que sempre sentiu por cada um dos 10 filhos, porque sempre cuidou deles, muitíssimo bem.
dos irmãos que ainda vivem, todos eles têm na memória coisas boas a serem ditas de minha mãe, Dona Santina, Maurício. Mas eu faço questão de deixar isso registrado aí, no teu programa. Um abraço de sua ouvinte, Marcelina. Eu peço sempre para minha neta, Maurício, ligar o celular para que eu possa te ouvir. Que história, não? O que você achou? Quer comentar essa história? Mande o WhatsApp 14 3264 8100. Ou você pode também mandar pelo meu e-mail, fusco1571@gmail.com. Você pode mandar também o teu comentário. A sua história de vida. A emoção está no ar. De segunda a sexta, às 15 horas. Alô, tem alguém aí em cima me escutando? Tô tentando falar, mas não consigo. Já tem algum tempo que tá tudo meio estranho aqui. Sei lá, tá parecendo que tá tudo ao contrário. Os valores se perderam. A maldade tomou o lugar do amor e o caos tapou os olhos da nossa nação. Alô, tem alguém aí em cima me escutando? Tô tentando falar, mas não consigo. Já tem algum tempo que tá tudo meio estranho aqui. Sei lá, tá parecendo que tá tudo ao contrário. Os valores se perderam. A maldade tomou o lugar do amor e o caos tapou os olhos da nossa nação. Por favor, escuta mais uma vez. Essa é uma prece universal. Faz renascer a vida e traga o remédio pra toda essa dor. Escuta mais uma vez. Essa é uma prece universal. Faz renascer a vida. Eu sei que a cura é o amor. Aí, não é que eu quero interferir nas suas coisas, mas é que a dor tá demais. Isso aqui tá um caos, que falta que um abraço faz. Tá, eu sei que a gente jogou fora o tempo, que quem não dá valor acaba até perdendo. Mas cura o teu povo, a gente quer sorrir de novo. Por favor, escuta mais uma vez. Essa é uma prece universal. Faz renascer a vida e traga o remédio pra toda essa dor. Escuta mais uma vez. Essa é uma prece universal. Faz renascer a vida. Eu sei que a cura é o amor. Escuta mais uma vez. Essa é uma prece universal. Faz renascer a vida e traga o remédio pra toda essa dor. Escuta mais uma vez. Essa é uma prece universal. Faz renascer a vida. Eu sei que a cura é o amor. A resposta pra dor, sim, a cura é o amor. A resposta pra dor, a cura é o amor. De segunda a sexta-feira, na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Você ouve a sua história de vida, com Maurício Fusco. Eu quero dizer a vocês, para vocês ir lá na minha página no YouTube, no meu canal no YouTube, que é Maurício Fusco @oficial. Lá as histórias que a gente apresenta aqui, a gente coloca tudo lá no YouTube para você não perder nada. Que logo após, quando a gente termina o nosso programa, a sua história de vida, daí 20 minutos a gente já sobe com a história do dia pro YouTube, pro meu canal no YouTube. Maurício Fusco @oficial. Gente,
Você continua aí e a gente volta amanhã com mais uma história de vida. Gente, fique bem. Deus é contigo e família. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir A Sua História de Vida. A sua história de vida. Com Maurício Fusco.